Quando eu falo de inventário, eu falo de sucessão, Sim. de transferência de patrimônio. Tido o evento morte, a partir do momento da morte, abre-se a sucessão. Ou seja, é a transferência do patrimônio daquele que faleceu para os seus sucessores. E aí vamos analisar a hold sob uma luz do inventário. Voltando naquele ponto de que tenho a hold tão somente os meus sucessores como componente dessa empresa, ou os patriarcas, os criadores do grupo empresarial, os criadores do patrimônio, estão também na hold? Pensamos no ponto do inventário quando, dentro da holding, o proprietário e gestor do patrimônio ainda permanece como sócio e não apenas os seus sucessores. Nesta situação em específico, nós vamos ter a continuidade via inventário. Tá, Ou seja, então rapidinho, só para a gente criar uma linha aqui para o pessoal entender. Então, como a gente falou no episódio anterior, eu posso ter dois tipos de hold. Eu posso ter uma hold que o patrimônio, por exemplo, ele está no patrimônio do patriarca, né, da matriarca, vai transferir todo esse patrimônio para uma holding e ele entra, ele também como sócio naquela holding e etc., que é uma empresa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois cenários, então, aqui, que a gente até falou deles no episódio anterior, mas acredito que fica melhor para contextualizar aqui. Primeiro cenário, o patriarca ou a matriarca vão transferir os imóveis para a holding. Mas permanecem compondo o quadro social. A título de integralização de patrimônio, de capital, e permanece compondo o quadro societário. Então, vem lá o casal, né, o patriarca, a matriarca, ou só um dos dois, compõe com o patrimônio e continuam sendo sócio. Ok. Inventário, faleceu. Eu tenho que, no inventário, citar as cotas dele dessa empresa, que é a holding. Perfeito. E eu tenho um segundo cenário, que pelo que eu estou vendo é o mais inteligente. Eu vou transferir esse patrimônio para a holding, vou integralizar esse capital com esse patrimônio. E esse patriarca e essa matriarca, eles figuram nele como administradores, gestores da holding. Uma vez administrador ou gestor, falecendo no momento do inventário, não tem o que se falar em cota da holding, porque ele não tem patrimônio ali. Seria isso? Vamos lá, exatamente nessa linha. Nós temos dois cenários. Nós temos um cenário em que nós temos a holding e os sócios criadores do patrimônio permanecem no quadro societário e aí sobrevém o evento morte e o inventário. Neste caso, teremos que fazer o inventário? Sim. Qual a diferença? É que antes eu faria o inventário do patrimônio em si. Agora eu faço o inventário da empresa, das cotas daquela holding pertencente ao falecido. Certo. Deste ponto de vista, Gercindo e Rodrigo, pode ser feito assim, pode, mas não para fins sucessórios e considerando uma análise tributária da sucessão, não se torna tão inteligente ou eficiente. Por quê? Porque eu vou ter que passar pelo processo de inventário da mesma forma. Isso não quer dizer que os outros pontos, os outros pilares da holding não sejam atendidos, que é a proteção do patrimônio, a organização e gestão, né, deste patrimônio. Mas a eficiência tributária para fins sucessórios, caso esse cenário permaneça, eu não atinjo. Eu facilito, de fato, porque eu tenho ali tudo em conjunto, aglomerado, integralizado dentro de uma pessoa jurídica, em que eu vou fazer a análise no momento da sucessão sobre a incidência do tributo dentro daquelas cotas, por óbvio que avaliadas mediante um lastro patrimonial que detém aquela empresa, um balanço patrimonial, os ativos daquela empresa. Então, isso vai ser analisado para fins sucessórios, para fim de quantificação do tributo na sucessão. E aí, o outro ponto, que aí é onde você considera, Gercindo, e também tem o meu apoio nesse pensamento, que é ser mais inteligente e mais eficiente a criação da holding anterior ao evento morte, uma preparação bem antecipada, de cunho muito organizacional, certo? Dizendo que, olha, vamos transferir essa holding
vamos fazer essa hold, transferir o patrimônio a ela e, ao longo do tempo, transferindo esse patrimônio, essa sucessão, dentro da própria holding, aos sucessores, aos herdeiros, a transferências dessas cotas. E é aí que está o grande problema. Por quê? Muitas das vezes, aí nós temos até operações em andamento, para ver essas questões fiscais dessas operações, dessas holds, de como que de fato está sendo feito. Porque não basta simplesmente eu entro na hold como sucessor, meu pai vai ali e me transfere as cotas dele pelo valor nominal, né, que está lá constando, e está tudo certo e o patrimônio vem junto. Não é isso. O que tem que ser feito é um planejamento ao longo do tempo para gerar uma eficiência tributária de forma que eu vou transmitindo essas cotas mediante o recolhimento devido dos tributos, para que lá na frente eu não tenha que passar pelo processo de inventário, já que a sucessão está sendo feita dentro da própria empresa e 100% na empresa, mas eu não posso me esquecer que, às vezes, eu não faço o procedimento, não tenho que fazer o procedimento do inventário, nem recolher o tributo devido no inventário, mas eu esqueço de atentar para o fato de que a sucessão dentro da empresa, nessas cotas, a aquisição dessas cotas, a entrada desses sucessores cotistas, também deve ser analisada e quantificada tributariamente da forma correta, porque senão eu incorro em penalidade. Então, eu tenho que fazer uma análise não simplesmente de um evento inventário e de outro evento holding, mas dizer o seguinte: olha, como eu vou fazer isso de forma que eu preencho todos os requisitos legais aqui na Constituição e na sucessão empresarial dentro da holding, né? E faço isso de forma coerente e correta no inventário. Então, é perfeito, a divisão é essa mesmo, são 2 cenários. Um cenário em que os proprietários continuam como sócios e o outro cenário é que eles não já são mais sócios, já foi passado aos sucessores, ou seja, a sucessão já foi efetivamente realizada. Doutor Henrique, e essas cotas, uma vez integralizadas, elas carecem de uma atualização periódica? Como que funciona? Vamos lá, essa abordagem é interessante, Rodrigo, porque é o seguinte, vamos pegar o contrato social, Sim. que é o ato constitutivo de uma pessoa jurídica, né, que vai ser submetido à junta comercial do Estado para analisar a viabilidade e a legalidade daquela atividade empresarial. O contrato social nada mais é do que um contrato, o próprio nome já diz, é um negócio. E é um negócio realizado entre pessoas que destinam determinado dinheiro, capital, patrimônio, para fins de viabilizar uma atividade econômica, que é a empresa. Sim. Então, a partir do momento, né, que eu integralizo o capital, trago esse capital para dentro do meu contrato social por meio de cotas, essas cotas devem acompanhar a realidade da empresa. Já cotidianamente nós nos deparamos com empresa que as cotas estão ali em R$100 mil e o patrimônio em cifras milionárias. Então, a equidade, o equilíbrio entre cotas e realidade patrimonial da empresa, ele deve andar junto. Por quê? Para todos os fins. Vamos pensar, como dissemos no episódio anterior, sobre o crédito no banco, a análise do banco. E nós sabemos que a análise do banco ela é criteriosa, ela não vai de um ponto específico. O banco ele analisa a conjuntura da pessoa jurídica, todos os aspectos da pessoa jurídica, para viabilizar a concessão ou não do crédito. Então, como eu vou justificar um valor de cota baixíssimo com um valor patrimonial alto? Então, fica uma empresa insegura, juridicamente dizendo. Então, eu tenho que acompanhar o valor de cota, a quantidade de cota com o valor, com o lastro patrimonial que essa empresa possui. Para vários fins, fiscais, análise de crédito, regularidade da pessoa jurídica, para todos esses aspectos, é importante a gente manter esse equilíbrio.